Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Hoje é domingo, é dia de a gente falar sobre as coisas da política. No programa de hoje, a gente vai receber um deputado estadual que está, digamos assim, no olho do furacão com o governador Ronaldo Caiado. Ele é da base do Ronaldo Caiado, foi eleito pela base de Caiado, pediu voto para Caiado, mas os destinos fizeram com que acontecesse alguma coisa que os afastou. O que é que será que os afastou? Daqui a pouco ele vai dar os detalhes para nós. Estou me referindo ao deputado Eduardo Prado, que é do PV, né? E que eu quero saber também se vai continuar na base ou não, mas daqui a pouco. Tudo bem, deputado? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo. Uma honra mais uma vez estar aqui contigo, estar aí com os nossos amigos de casa. Para mim é mais uma vez muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. E eu também, porque o senhor sempre rende boas entrevistas, o senhor tem sempre um bom papo, um bom assunto, uma boa prosa, né? E sabe falar das coisas. Eu quero lembrar você mais uma vez que o nosso programa é gravado, então não tem como você participar, infelizmente, mandando a sua pergunta. Mas você pode mandar a sua opinião sobre o que achou do programa, sobre o que vai achar da entrevista de Eduardo Prado, através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. Você pode também sugerir outros nomes de entrevistados para que a gente possa trazê-los aqui. Tá bem? A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Delícias Padaria Delivery. Encomendas R$ 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, já estamos voltando ao nosso programa, recebendo hoje o deputado estadual Eduardo Prado, ele que é do PV, o Partido Verde. Eu quero fazer um registro aqui, que eu fiz um convite também para que o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, viesse ao programa. E ele gentilmente me retornou a ligação e explicou que ele não quer, nesse momento, falar sobre política, porque ele está entregue à atividade de advogado, que ele é, e quem sabe lá na frente ele pode vir a falar sobre política. Ele entende, deputado, que a cada aparição dele ou a cada vez que alguém publica uma foto dele na imprensa, faz-se especulação de que ele estaria plantando o nome dele para ser candidato a prefeito de Goiânia. Mas surge naturalmente, né? O nome do Maguito, até porque ele representa dentro do PMDB. Talvez é para o Íris não passar mal, por isso que ele não vem no programa e aparece. Mas que tem gente maldosa que faz outro tipo de interpretação, tem, não tem? Ah, com certeza. Sempre tem no meio político e a gente sabe que sempre acontece. Você já foi vítima disso? Já, com certeza, várias vezes. O tempo todo? O tempo todo. Ainda mais nós que temos uma rede social ativa, né? Sou um dos principais formadores de opinião nas redes sociais e com quase 400 mil seguidores. Sempre a gente tem esse tipo de problema. Deputado Eduardo Prado, vamos lá. O que é que houve entre o senhor e o governador Ronaldo Caiado? O senhor fez parte da base de Caiado, o senhor ajudou na eleição dele, pediu voto, etc, etc. Fez parte da base dele dentro da Assembleia Legislativa e, de repente, alguma coisa que o senhor fez desagradou o Caiado. O que é que foi? Verdade, Paulo. Na política nós temos que ter coerência. As pessoas, elas... Caiado é coerente? Pelo que... É uma pessoa que eu pauto como pessoa honesta, mas faltou coerência em dar liberdade para que a gente pudesse, pelo menos, discutir o nosso pensamento e o nosso voto. Digo isso porque sou servidor público, sou delegado de polícia, todos sabem, desde os meus 23 anos de idade, participei das grandes investigações no estado de Goiás, e isso que me deu, logicamente, nome e respaldo em todo o Brasil. E eu tenho, lógico, uma base dentro do serviço público, e assim como vários deputados da base do governador. E quando eu fui para a base, eu disse ao governador, ao secretário Ernesto Roller, ao próprio líder Bruno Peixoto, que situações de servidores públicos tínhamos que estudar. Logicamente que eu sou uma pessoa que sei da necessidade de uma reforma da Previdência. Só que nós temos que ter coerência e não colocar faca no pescoço do professor, do servidor, como se fosse o responsável do rombo. Não botar culpa nele, né? De forma exclusiva. Nós temos que, logicamente, fazer uma reforma, mas pautar algumas situações. Exemplo, que chegou a esse problema. Um professor que está aí durante 5 anos para receber um quiquênio de 5%, um professor que às vezes não tem um piso,
que trabalha de forma exacerbada e que segura o Brasil contra muitos anos de corrupção, inclusive, que é a mudança do Brasil, a educação, ele não pode estar aí há 3, 4 meses, a 1 mês para ganhar o seu quinquênio num salário pequeno e de repente cortar esse direito de um professor. Isso aconteceu com muita gente? Aconteceu com muita gente. Eu votei contra essa situação, né? Estive ali vendo outras situações da segurança pública e o fato de ter manifestado contra essa tribuna, porque não houve uma transição, uma regra de transição que deveria ter tido. Não houve um diálogo com os servidores públicos. Eu votei contra. Por essa razão, sem ser comunicado, sem diálogo com o governador, eu fui colocado fora da base mais alguns deputados e isso tomei conhecimento pela imprensa, né? Então essa situação gerou esse desconforto todo e hoje, né, pelo que a gente observa aí, nós estamos fora da base. Mas uma coisa você pode ter certeza, o meu voto, eu não vendo o meu voto, eu não negocio o meu voto, a minha palavra é uma só, o meu papo é reto e não tem curva. Tá. Essa é a minha maneira de fazer política. Caiado exonerou quantas pessoas ligadas ao senhor? Olha, saíram 20 e tantas, né, pessoas, mas logicamente... O senhor pediu pela contratação dessas pessoas? Não, na verdade, quando o deputado vai para a base, quando o partido vai, o próprio governador, ele pede para que nós façamos, ajudar a gestão e indicar pessoas técnicas. Eu escolhi, por exemplo, pessoas técnicas do PROCON, da Secretaria de Segurança Bem, porque inclusive o Dr. Wellington Bessa acaba de ser exonerado hoje, né, que nesse momento da gravação do programa eu tomo conhecimento agora. Estamos gravando numa quinta-feira. Quinta-feira, dia... Por volta de 5, 6 horas da tarde. O Dr. Wellington Bessa, técnico, pessoa capacitada. Foi exonerado. Exonerado por conta do meu voto. Um dos melhores superintendentes do PROCON que já assumiu a pasta, inclusive homenageado e parabenizado pelo Sérgio Moro, né? No encontro dos PROCONs do Brasil todo. É uma pessoa técnica. Foi uma indicação sua? Indicação para ajudar o governo, até para, já que o governo está tendo dificuldade de gestão, indicar pessoas preparadas. Algumas, Paulo, eu queria consignar, que nem me apoiaram para deputado. E outras, por exemplo, aquele caso de ginásios aqui que estavam abandonados, peguei professores de educação física que estavam desempregados, que nem me apoiaram também para fazer trabalho de prevenção às drogas contra as crianças. Enfim, uma atitude, essa maneira de se fazer política, eu não preciso de cargo. No meu gabinete, inclusive, eu economizei mais de 600 mil reais. Você pode pegar no portal da Transparência, no portal da Assembleia. Eu sou o deputado que mais economizei com verba pública. Auxílio moradia, faço doação dos meus benefícios para entidades filantrópicas. Enfim, eu tenho a consciência tranquila de um trabalho prestado. Deputado, eu queria entender um pouco melhor essa história. Afinal de contas, a iniciativa de haver indicação de, digamos, apaniguados por parte dos deputados surgiu de um pedido de Caiado. Não, na verdade é o seguinte, quando você vai para a base, o governador falou, aqui estão as pastas aqui, e a gente sugere nomes técnicos para que a gente possa colaborar com a gestão de governo. Isso acontece no governo federal, no governo municipal, ou seja, nós temos cargos efetivos dentro da estrutura de administração. No caso aí, Caiado fez isso? No caso, o governador falou assim, o PROCON é uma área que eu domino muito, fui delegado do consumidor há muitos anos e defensor do consumidor. Então, para que a gestão funcione, nós escolhemos pessoas técnicas, preparadas para quê? Para atender o cidadão de bem. Mas, infelizmente, por questões políticas, e eu trabalho de uma forma muito séria, ou seja, se eu fosse uma pessoa que não agisse de acordo com a minha consciência, eu poderia mudar meu voto. Ou poderia dizer o seguinte, não, eu preciso desses cargos. Como eu tenho independência da minha consciência, eu voto de acordo com o que eu penso, eu não preocupo com cargos e faço o meu trabalho de forma independente. E essas pessoas que foram exoneradas pediram ao senhor algum tipo de explicação? Não pediram porque entender, na verdade, fui parabenizado, porque todas essas pessoas são preparadas, são técnicas, né? Há uma situação só que eu fiquei mais chateado, que é aquela menina, não sei se você lembra, aquela menina surda que faz faculdade, que dá o EG, que o tradutor dela foi exonerado por causa de contato temporário. Sim. Ela apareceu na mídia, não conhecia ela, esteve na Assembleia, e eu, para ajudá-la, falei assim, inclusive eu vou ver se eu consigo um cargo comissionário para você não perder, né, para você não perder os seus estudos. Então, sim, eu faço até trabalho social com isso. Infelizmente, também, né, a pessoa indicada foi exonerada, ganhando 1.000 e poucos reais. Eu fico assim, deputado Paulo, triste em ver que, infelizmente, a questão da sinceridade, a questão de você ser honesto, honestidade não é simplesmente você não roubar, né? Porque isso aí, logicamente, político ladrão tem que ir para a cadeia.
Mas o honesto também é você não coagir as pessoas em opiniões, em votos e ter liberdade de expressão. O que o senhor quer dizer com coagir as pessoas? Não, porque na verdade, no momento que você está na base do governador, se você vota diferente, tem que haver um diálogo, pelo menos. Vocês não votaram de acordo com o que é o entendimento do governo em relação à Previdência, aos professores, e por esta razão é que nós vamos tirar vocês da base. Esse diálogo tem que ter de forma saudável. Caiado coagiu o senhor? Não, coagir não coage, porque eu não sou coagido por ninguém. Sou delegado de polícia, não aceito coação de ninguém. Né? Eu sou um deputado, mas acima de tudo sou um servidor público, um delegado de polícia. Mas então, existe lá dentro um balcão de negócios? Não, acredito que não, mas há o entendimento. Como não? Há uma situação política, eu não diria balcão de negócio, mas há uma situação política de participação de governo que você ficou provado que se você votar contra o governo ou contrariar uma situação de acordo com o seu pensamento, você perde a participação do governo e até essa maneira de você contribuir. Porque, na verdade, Paulo, o deputado que está na base, ele quer contribuir com o governo. Né? Se o governo está tentando sair de situações, quando você é convidado para indicar secretários, e isso o partido indica, o deputado, você quer contribuir de achar pessoas preparadas, mas infelizmente a gente observa que a política é diferente. O senhor entende que isso é uma prática da velha política? Acredito que sim. Caiado, então, repete as técnicas da velha política. Para mim isso é a velha política, porque nós temos que trabalhar de acordo com a realidade do Brasil. Você vê aí o presidente Jair Bolsonaro não teve essa situação, trabalhou de forma independente e o governador ele espelha muito no presidente Jair Bolsonaro. Tendo eu que essa situação de perseguir as pessoas, os deputados que votaram contra a Previdência de acordo com as suas convicções e o trabalho prestado, até porque foi assim, a gente age de acordo, eu pelo menos trabalho de acordo com o meu pensamento de forma independente, eu entendo que isso aí é uma maneira não salutar e saudável da política, da nova geração da política. O senhor entende então, o senhor acabou de dizer que Caiado perseguiu o senhor? Logicamente que sim, até porque se eu votei de acordo com a minha consciência, deixei claro que não votaria contra professor, contra essa situação. O líder do governo, Bruno Peixoto, ele me deu liberdade, e alguns deputados são testemunhas, e até o presidente do Sindicato dos Delegados. Ele falou, você pode votar tranquilo, Eduardo, de acordo com a sua consciência e com a sua categoria, né? O servidor público. De repente eu voto, e aí eu sou retalhado, ou seja, eu tive o aval do líder do governo. Se o líder do governo me deu o aval de votar de acordo com minha convicção, isso quer dizer o quê? Que ele tinha um aval do governador. Se não aconteceu isso, logicamente, algo estranho aconteceu. Se isso é perseguição, gostaria de saber do senhor o seguinte. Caiado, durante a campanha toda e durante a vida toda dele, ele disse que nunca iria fazer as mesmas coisas da velha política. Não é? Só que o senhor acaba de dizer que entende que o que ele fez se trata de uma prática velha, né? Da política velha, da política rasteira, da política do golpe, etc, etc. Caiado estaria sendo coerente, então, ou seria incoerente com tudo que ele pregou durante a vida toda? A incoerência é evidente, porque se pregou que não poderia fazer esse tipo de política, no momento que eu e os demais deputados, que somos servidores, é a mesma coisa dele como parlamentar, ele não votaria nenhuma matéria contra os médicos, eu tenho certeza disso. E assim como nem ele... os produtores rurais. Assim como ele liberou, o governador liberou outros deputados em votações também que nós votamos a favor. Exemplo do caso da Saniago. Quem era servidor público da Saniago deputado, ele liberou da votação. Então, ou seja, ali houve 2 pesos e 2 medidas. Então, se nós temos essa situação, mas eu não me preocupo, Paulo, porque eu repito, eu tenho convicção e outra coisa, a minha palavra é uma só, eu não mudo a minha palavra. Agora, o que é que houve com Caiado para ele mudar tanto assim, então, do discurso para a prática, na sua opinião? Não sei, realmente a gente tem que perguntar para ele, porque eu não sei o que aconteceu. Gostaria de fazer essa pergunta ao senhor, governador Ronaldo Caiado, e mais uma vez faço o convite ao senhor para que venha ao programa para que a gente fale desse assunto e fale de outros assuntos também. Trata-se de um espaço que a gente quer oferecer ao governador Ronaldo Caiado para que ele possa vir falar, inclusive, sobre as coisas que ele anda fazendo no governo. Ele já fez alguma coisa boa, na sua opinião? Eu pauto o governador como uma pessoa honesta, né, em termos de
dessa situação de combater a corrupção, tenho ele como uma pessoa honesta, até porque prega esse tipo de situação e nós observamos que ele está combatendo, tentando fazer essa prática. Agora, eu fico assim realmente triste, o Paulo, em relação a esse comportamento de faltar diálogo nesses momentos cruciais aí em relação à Assembleia, essa situação toda que nós vivenciamos. Então eu, como defensor da segurança pública, estou pautando outras situações que nós vamos discutir também em relação à segurança, os delegados, né? Eu acredito que dentro da segurança nós tivemos a manutenção de um trabalho, mas também por ato heróico dos policiais. Qual vai ser o posicionamento do senhor dentro da Assembleia, agora recomeçando os trabalhos, diante dessa situação? O senhor está rompido com o Caiado? Na verdade, foi até a pergunta do jornal agora de grande circulação em relação a isso. Eu sou uma pessoa que tem um jornal de grande circulação que se chama? O Popular. Né, que foi o giro de 2 dias atrás, a pergunta justamente do jornalista sobre a minha situação agora. Eu disse o seguinte... eu não vi. Eu disse o seguinte para ele. Primeiro, eu mantenho as minhas convicções e voto de acordo com a minha consciência. Primeiro ponto. Segundo, se a matéria for positiva para a sociedade, eu vou votar de uma forma positiva. Agora, se o projeto, no meu entender, for totalmente prejudicial à sociedade, aquilo que eu tenho convicção, que não é de acordo com os meus pensamentos, vou votar contra. Então, porque às vezes as pessoas confundem o seguinte, Paulo, se a oposição seria votar tudo contra, independente do projeto ser bom ou não para a sociedade, às vezes o projeto é bom. Então, se isso for chamado de independente ou neutro, ou eu não sei qual o linguajar, mas eu vou criticar, vou mostrar defeitos do governo, vou apontar, como sempre apontei, talvez por essa razão que eu fui expulso da base do governador. Naturalmente que nesse momento o senhor está indignado, está chateado, está machucado. Mas se Caiado fizer assim, o senhor vai lá? Não, eu tenho coerência naquilo que eu falo, eu não preciso de cargos para me manter o meu mandato. O meu mandato é desse cidadão que conhece o meu trabalho há 16 anos aqui em Goiânia, nasci aqui, você conhece os princípios do meu pai, Valdir do Prado. Quando meu pai faleceu, em 2018, e antes dele falecer, ele disse que o sonho dele era me ver deputado estadual. E a última palavra do meu pai em vida foi essa, e eu fui para uma campanha com R$5.000 no bolso, sem estrutura financeira, sem dobrar com nenhum deputado federal, enfrentando uma chapa forte da deputada Magda Mofato, e fiquei em primeiro lugar. Eu tenho uma grande responsabilidade. Quando meu pai estava lá no caixão, o governador Ronaldo Caiado, e vários políticos, Marcondes, todos, o próprio Maguito, o Daniel, todos estiveram lá. O Iris Rezende, né, por causa da projeção do meu pai, também me respeitou a mim. O governador Ronaldo Caiado, naquela ocasião, falou assim para mim, lembro como se fosse hoje: Eduardo, se você mantiver a coerência que seu pai manteve em vida, o político que foi, a honestidade que seu pai sempre teve e principalmente a credibilidade, você vai ser um dos maiores políticos do estado de Goiás. Eu simplesmente estou fazendo aquilo que meu pai ensinou e simplesmente replicando aquilo que o governador me orientou. O senhor acreditou em Caiado? Mantenho a minha palavra. Acreditei na orientação. Agora, se me chamar lá no Palácio, posso ouvir, mas não negocio palavra, não negocio meus votos, tenho convicção daqui, não preciso de cargos. Pode passar, a gente passa essa turbulência, mantenho a minha coerência. E analisando essas palavras de Caiado hoje, que o senhor reproduziu aqui agora, o que é que o senhor pensa sobre isso? Eu observei que talvez seria só o pensamento, né? Na prática, acabou que eu mantive aquilo lá e mantenho o resto da minha vida. Mas a palavra dele não se cumpriu, né? Porque eu mantive aquilo que isso que eu estou te falando, eu usei na tribuna. Se você entrar nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, o cidadão acompanha aí meus seguidores, Delegado Eduardo Prado, Facebook, fanpage Delegado Eduardo Prado, Facebook, Instagram, Delegado Eduardo Prado. E as pessoas sabem, eu coloquei esse pronunciamento lá que eu fiz, justamente isso. Eu mantive a coerência, porque é o seguinte, Paulo, mandato passa, política passa, o homem fica, credibilidade fica. Depois, a hora que a gente vai para outra, né, que a gente falece, morre, o que fica são os ideais e a coerência. Porque ninguém veio falar do meu pai, eu só sempre tive elogios do meu pai, pela maneira dele fazer a política. Morreu pobre, deixou nenhuma herança material para os filhos, mas deixou muito nome e deixou credibilidade e honestidade. Então eu sigo os princípios, porque um dia eu volto para... Deixou a herança moral. Eu volto para a delegacia de polícia como delegado de polícia e eu tenho honra de sair em Goiânia, em shoppings de Goiânia, de andar nos bairros pobres de Goiânia e as pessoas pedir para tirar um selfie comigo e dizer: você é um exemplo para mim. O senhor é político, mas eu quero fazer uma pergunta no seguinte sentido. Claro que sem generalizar, mas
Ainda dá para acreditar em político depois de tudo isso que o senhor ouviu à beira do caixão? Acredito sim, há muitas pessoas boas. Em todos os lugares nós temos pessoas de diversos tipos de moral. Você vê isso na medicina. Acreditar em política, não acreditar em certos políticos? Na verdade, todo tipo de cidadão, eu digo assim, tem pessoas, né, de todos os tipos, em todas as profissões. Claro. Né? Se nós desacreditarmos dos políticos, Platão já dizia, né, nós vamos ser governados pelos maus políticos. Então, eu acredito na renovação da política. É por isso que eu entrei nessa vida pública, que é sacrificante, né? A gente paga um preço muito alto. Mas eu não perco a esperança, Paulo, do cidadão começar a destacar, né, as pessoas que têm credibilidade, têm palavra. Eu tenho esperança de aos poucos, não é um processo fácil, é um processo longo, mas eu tenho esperança do Brasil melhorar em relação à política brasileira. Daqui a pouco a gente fala sobre isso com mais detalhes, mas essa expectativa que o senhor tem em relação à sua carreira política chega à pretensão de ser candidato a prefeito de Goiânia. O meu nome, de forma natural, por tudo que fiz em Goiânia, nasci em Goiânia, fui eleito melhor vereador 2 anos seguidos aqui pelo Clube de Repórteres Políticos de Goiânia, né? Conhecendo o trabalho de segurança pública, meu nome surge de forma natural. Eu coloquei meu nome à disposição e, logicamente, quem vai decidir é o cidadão. Tá, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente fala um pouco mais sobre isso e a sua visão sobre a cidade também, que eu quero conhecer e tenho certeza que o telespectador também está querendo conhecer. Mas antes, falando sobre o que será o ano de 2020 na Assembleia Legislativa, que vai receber um projeto muito mais bombástico, muito mais bomba do que esses que passaram por lá no final do ano, que foram a reforma da Previdência e o Estatuto do Magistério e o Estatuto do Servidor Público. Agora irá para lá, muito provavelmente, o projeto do regime de recuperação fiscal, que vai impor ao goiano, mais uma vez lá vem várias sanções, né? Lá vem o servidor público que vai sofrer muito com isso, lá vem o coitado do trabalhar que ganha salário mínimo. Os aprovados em concurso público, né? Concurso público que não será mais realizado. Muitos anos aí, nós vamos falar sobre esse tema. Recebi aí mais ou menos 2.700 mensagens nos últimos 10 dias em relação às pessoas que foram aprovadas em concurso público. Tem vários concursos, nós temos auditores fiscais, fiscais do PROCON, delegados de polícia, Polícia Penal agora, enfim, a polícia Militar de concursos anteriores que estão todos angustiados. E aí depois podemos falar sobre esse tema, o déficit em relação, pelo menos, à Polícia Civil, que é a minha instituição. Sim, o número de delegados, né, que é muito menor do que o necessário. São 246 municípios, existem apenas 176 delegados. 176 cidades com delegados, uma carência gigantesca. A Polícia Civil está trabalhando fora do normal, né, até porque você vê aí a Polícia Civil ela é referência no Brasil, assim como as demais forças de segurança, mas nós temos delegados aprovados e aprovados com qualidade, muitos desistindo e passando em outros concursos. E outra coisa, já fui várias vezes ao governador, estive com ele, né, na época que pelo menos ele me tinha essa abertura conosco e mostrando a realidade, porque uma hora, Paulo, a água derrama. Eles estão trabalhando fora do normal. Estão trabalhando além do que é determinado por lei. E isso está gerando uma sobrecarga. Delegacias de mulheres, delegacia de mulher sem delegadas, situação precária, faltando agente e escrivão. Eu posso falar de uma forma muito tranquila que se não houver a nomeação, nós vamos ter um caos na segurança pública. Mas o regime de recuperação fiscal vai impor o que mais à sociedade goiana? Além dessas restrições que você disse aí, a questão de contratação, a questão de aumento de salário, até de direitos de servidores públicos, a questão dos concursos públicos, né? A questão de burocratização de muitas situações, isso aí vai gerar um problema gravíssimo aqui em relação ao nosso estado de Goiás. É uma restrição gravíssima e, logicamente, nós estamos aqui na expectativa de ver, porque pode variar de um governo para o outro, e eu acredito que a hora que nós observarmos o projeto, a gente vai ver que vai ser muito prejudicial ao Estado, principalmente a questão econômica, porque você restringe a questão de incentivos que já foram restringidos. Eu estive ontem num restaurante conversando com empresários aqui. Há também outros governadores que, aproveitando essa situação, igual do DF e outras situações, Minas Gerais, que estão atraindo, né? Vem para cá que aqui nós vamos acolhê-los com muito carinho. E Caiado acha que não, né? Eu conversei com alguns aí e até me sinto preocupado em relação a isso. Ontem, por exemplo, a Brasel estava reunida num restaurante, por acaso passei. Quarta-feira? Quarta-feira, né?
os principais proprietários de restaurantes de Goiânia, né? Ali tinha vários ali, e da Brasel, o Milton, que é o do Cateretê, que inclusive é o presidente da associação, falando da questão do ICMS de restaurantes e bares, que é o maior do Brasil. Eles falando, doutor, a gente não tem como mais sobreviver, a gente precisa de algo para se fazer. Eu falei, então, né, reúnam, e acredito eu que, né, o governador deve ser sensível, porque você... A questão de ICMS também foi levantada por Ronaldo Caiado durante a campanha política. Exato. Ele prometeu que reduziria o ICMS do combustível, da gasolina, né, que é a quarta mais cara do país. Só que agora que o presidente Bolsonaro disse que, por conta dessa crise do Irã e Estados Unidos, em que o petróleo naturalmente vai sofrer um aumento, Exato. Ele disse que a forma de combater esse aumento, de relativizar, minimizar esse aumento, seria uma providência aqui dentro do Brasil, envolvendo os governadores, e para os quais ele fez um apelo no sentido de baixar o ICMS. Caiado disse que não. Eu não entendo, quer dizer, ele não prometeu durante a campanha que iria baixar? Há uma incongruência dos nossos gestores em que achar que aumentar tributos, deixar tributos altos, quer dizer, é sinônimo de maior arrecadação. Ronald Reagan, nos Estados Unidos, ele provou que não. Ele diminuiu a tributação geral dos serviços prestados, enfim, de 70% para 31%, menos da metade, e aumentou a arrecadação. Por quê, Paulo? Quando você diminui a questão do ICMS, você vai aumentar o consumo. Você, logicamente, vai circular, e o cidadão que vai ver a diminuição do valor. Aumentando o consumo, logicamente, que o Estado vai passar a arrecadar ou mês tanto ou até mais. Então, na questão do combustível, quando a aviação aí, a gasolina de aviação diminuiu, você vê que as empresas, inclusive, fizeram novas pontes aéreas aí. Por quê? Porque aumenta a circulação, o consumo, enfim, a procura. Em relação ao combustível também dos veículos, se diminuísse o ICMS, eu tenho certeza que vai afetar o cidadão, que vai ser beneficiado, aumentar, logicamente, o consumo, vai passar a andar mais de veículo, os caminhões não vão passar mais abastecidos aqui em Goiás para poder encher o tanque em outro estado, e eu tenho certeza que o governo não vai ser prejudicado. Tá, outro colega de infortúnio do senhor, né, que é o deputado estadual Humberto Teófilo, também delegado, Exato. Ele esteve aqui há 2 semanas e disse que sobre esse assunto ele pretende apresentar na Assembleia Legislativa um projeto para redução do ICMS. Mas logicamente que eu respeito o deputado Humberto Teófilo, mas nós não podemos apresentar projetos que diminuam Isso é tributos. inconstitucional. É inconstitucional. O que nós temos que fazer é... Mas que ele vai dar trabalho, vai. Mas a gente pode lutar por isso, mas mobilizando a sociedade, as pessoas que estão nos vendo, para que a gente possa fazer isso, e logicamente o setor produtivo. Eu, por exemplo, sou o autor das reuniões e o relator do aplicativo Olho na Bomba, né, que é uma maneira que você sabe da minha atuação no consumidor. Nós pegamos combustível adulterado, pegamos combustíveis com chip nas bombas de combustível, e as pessoas sempre cobravam a questão de preço para a gente, né, questão de cartel, alinhamento de preço, que é algo que geralmente a sociedade revolta pela questão do preço, mas nós não temos a participação de gestores para nos ajudar nesse sentido. Sobre esse assunto também esteve aqui há 2 semanas o presidente do Sindiposto, que falou sobre essa questão e disse o seguinte: inclusive o Sindiposto ajudou a combater a questão de combustíveis adulterados com equipamentos que o próprio Sindiposto comprou. É verdade. Não é isso? O Márcio do Sindiposto. Márcio do Sindiposto, inclusive, quando eu era titular da DECOM, e agora com o superintendente Wellington Bessa, que foi exonerado pelo governador na data de hoje, já havia um trabalho muito incisivo de proteção do consumidor com a minha participação. E outra coisa, nós fazemos aí a questão da participação de um projeto de lei que foi sugestão até do Sindiposto, do posto que fraudar combustível, Paulo, é um projeto de minha autoria, ou tiver chip em bomba, ele perde o alvará de forma imediata. Antigamente a gente fazia a prisão do indivíduo e o posto continuava a funcionar. Agora eu tenho certeza que nós vamos apoiar. Espero que o governador sancione o projeto. Tá bem. E eu tenho certeza, pelo que eu conheço do Márcio, do Sindiposto, né, que o Sindiposto vai apoiar essa medida sua. Obrigado. Eu tenho que chamar um intervalo comercial e em seguida a gente vai falar sobre que história é essa de o senhor querer ser prefeito de Goiânia. Daqui a pouco você vai saber. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010.
Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual Eduardo Prado, que é do PV. Eu disse na abertura do programa que eu convidei também o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, para vir ao nosso programa, ele que é do MDB, mas ele me explicou, pediu para não falar nesse momento, deixar a coisa andar, porque ele está trabalhando como advogado, e não quer saber das coisas da política. Mas na semana que vem deverá estar aqui o filho dele, Daniel Vilela, que foi candidato ao governo do estado no ano retrasado, ficou em segundo lugar. Ele é presidente estadual do MDB e vai falar muito, naturalmente, sobre política do partido dele, de outros partidos e etc, etc. Hoje, quem está aqui é o Eduardo Prado, do PV, e quase também não vem, né? Quase chega atrasado. Por sorte, se trata de uma gravação. Nós estamos gravando numa quinta-feira. Verdade. Veja bem, já são 6h30. Quase 7 horas já, Quase 7 horas. É. A gente marcou a gravação para as 4. O senhor chegou atrasado por quê, deputado? Porque o nosso prefeito Iris Rezende revirou a cidade, tem que fazer obras aí de qualquer forma, correndo, a toque de caixa, porque a eleição é em outubro, né? Então nós temos que fazer viaduto igual esse aqui perto, aqui na 90 com a 76, que eu achei que passaria por baixo, por cima, mas colocou sinaleiro na rotatória, você manteve a mesma tradição. O senhor já viu viaduto com sinaleiro? Só que em Goiânia, até porque eu acreditava que iria fazer um viaduto sem sinaleiro, já que está fazendo obra para todo lado e pelo menos mudaria ali, ajudaria o trânsito. Mas não sei se você chegou a passar lá, né, sinaleiro, né? Passei também. E os princípios continuam mesmo, porque só por baixo o resto sinaleiro na rotatória, não entendi. Passei também. E eu vim com um motorista de aplicativo e ele estava indignado com isso, porque o engarrafamento era enorme, muito grande. Piorou. E ele disse exatamente isso, que agora com o viaduto piorou a situação, e piorou mesmo, é visível. Visível isso. Paulo, eu fui. E ele falou também sobre essa questão do sinaleiro em viaduto. Né, que tem lá na T63, que tem lá na Praça do Ratinho. E agora aqui. E agora aqui também. Eu não entendo fazer viaduto, gastar um dinheirão para colocar sinaleiro. Para andar 7 quilômetros, nós levamos aqui quase 25 minutos. E aí depois, para chegar aqui, uma dificuldade, o engarrafamento fora do normal. Logicamente, eleição agora, o prefeito Iris Rezende precisa de mostrar o que não mostrou, caos na saúde, caos total. Né? Se você for nos CAIs de Goiânia, faz uma pesquisa, não sei se já teve a oportunidade de fazer, eu mesmo tenho vários mandatos de segurança para conseguir UTI, como vereador de Goiânia, presidi a CPI das obras paradas, que foi uma CPI, inclusive, elogiada pelo Ministério Público, indicei o prefeito Iris Rezende por improbidade. E naquela situação, todos os secretários foram reunidos de forma emergencial, porque o delegado e a pessoal da CPI estavam fazendo ali um barulho e mostrando as situações que poderiam ser mostradas. Exemplo, o BRT parado por falta de gestão na Caixa, falta de documentação. Casa de vidro aqui, que foi uma obra que a dona Iris viu fora do Brasil, achou bonito, queria construir uma casa de vidro, indo para o Flamboyant, perto de onde vende cachorro. Que ali, agora virou casa de concreto. Que virou a casa de concreto, aditivaram lá mais de R$1 milhão. Eu mostrei que ali era um local de estupro das mulheres que trabalham ali perto e para esconder bandido e traficante na região. A gente bateu firme, retomaram a obra lá, mas mudaram todo o planejamento e fizeram aditivo. Maternidade Oeste. Pois era para ser de vidro e acabou sendo de concreto. Porque não deram conta de arcar com recurso a contrapartida e perderam o recurso federal. Maternidade Oeste, lá no Vera Cruz, também uma ação contundente nossa na CPI, retomar as obras lá que estavam paradas e perderam. E vários, quase R$1 bilhão de dinheiro de contrapartida que foi devolvido para a União por falta de gestão e mais de 100 obras paradas. Naquela oportunidade também batemos firme no que agora você viu na capa do jornal, que alguns imóveis vão ter mais de 100% de aumento do IPTU. Por quê? Famigerado, drone, IPTU do puxadinho. Apresentei o projeto na Câmara vedando isso, o prefeito derrubou no Tribunal de Justiça. E aí mandaram aquela cartinha, você lembra? Faça a sua revalidação, a cartinha, coloca aí como chama a cartinha para você fazer um ajuste alteração. Era o quê? Uma pegadinha, porque agora quem fez perde o desconto no IPTU e aumenta mais de 100%. Ou seja, uma administração baseada em aumento de tributos, obras eleitoreiras, falta de gestão na saúde, um caos na saúde, e Goiânia perde para Anápolis e Aparecida em termos de investimento de empresas. Me fala qual que é o polo empresarial de Goiânia. Aparecida e Anápolis é exemplo. Goiânia não tem indústria, não tem emprego. Não tem. O senhor pretende ser candidato. Nesse momento, o senhor é pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PV. Exato. Mas o presidente do seu partido já disse que será ele o candidato. Sei lá por quê, né? É estranho, até porque
Ano passado, né, meu nome sai nas pesquisas de forma natural. Ano passado, conversei com o presidente atual, Cristiano, até porque havia uma composição nacional para que a gente assumisse o partido aqui. Não houve a possibilidade. Antes o presidente Eduardo Zarates era o presidente, agora é o seu ex-cunhado que é o presidente, e nessa ocasião nós colocamos o nome. Ele colocou também, não sei se arquitetando aí políticos de alto escalão já querendo incomodado comigo, mas lançou o nome. E aí eu falei aos jornais para a gente disputar na convenção do partido, ver quem está, porque nós temos que começar a trajetória política devagar. Eu fui vereador em Goiânia há muito tempo, carreira de delegado, conheço Goiânia na palma da mão, até porque, né, fui delegado aqui de delegacia igual a narcóticos, conheço todos os passos na saúde, como vereador, investigando tudo e trabalhando. Então eu acho que talvez seria salutar. E a minha candidatura a prefeito é para fazer uma chapa competitiva de vereador. No momento que isso acontece, acredito eu que ele está trazendo um não crescimento do Partido Verde, e se isso ocorrer, esse tipo de pensamento, eu acredito que o partido vai extinguir no futuro. O senhor corre o risco de ser expulso do seu partido, o PV? Eu tive informações que sim, né, porque segundo consta, pelo menos eu não fui notificado nesse sentido, mas disseram que por falta de fidelidade partidária poderia ser expulso do partido. Agora, fidelidade eu não sei por quê, porque disseram que é porque eu ajudei Jair Bolsonaro para presidente, eu deveria ter ajudado Marina Silva, que o PV era vice. Mas se esse for o critério, hoje o presidente da época do partido está no governo Jair Bolsonaro, né, e apoiou também a Marina Silva. Enfim, o PV era da Marina Silva, então eu acredito... E o seu partido está apoiando Caiado, né? Em tese, até porque eu estava na base do governador, né? Agora é uma salada aí que a gente não entende. Mas o meu nome está à disposição do partido. Se eu for expulso, fica até tranquilo, porque acredito eu que muitos partidos aí podem querer o Eduardo Prado aí nas siglas. O senhor aí já chegou a receber convites, não? Não, até agora não recebi convites. Tem alguns pré-candidatos que já conversaram comigo, exemplo Francisco Júnior, o senador Vanderlan quer uma conversa comigo também, outros, o próprio Elias Vaz já manifestou vontade de conversar para a gente discutir Goiânia. São nomes bons, né? A gente sabe que Goiânia, os pré-candidatos, tem muitos pré-candidatos bons, o que precisa de renovação. O prefeito Luiz Rezende tem uma grande história na política, né, tem um grande legado, mas eu acredito que já está na hora de parar para dar uma renovada na gestão de Goiânia. O senhor não acredita que ele venha a ser candidato mais uma vez? O Espírito Santo, na hora H, sempre fala com ele, né? Ele diz que não é candidato, mas faltando aí alguns meses, daqui uns dias, ele fala que o povo, né, pediu para que ele saísse candidato, que teve uma conversa, um encontro com o Espírito Santo falou para que ele candidatasse. Sempre ele faz isso. O senhor acredita, então, que não, a história é a mesma? É candidato a prefeito. Ele fala que não é candidato, logicamente, para os adversários não atacá-lo. Essa gestão difícil aí, essa gestão caótica que está, e, logicamente, para que ele não seja alvo e ameniza aí as situações de ataque aí. O que o senhor chama de gestão caótica, para ele é uma belíssima gestão e seria a melhor gestão que ele já fez aqui em Goiânia, conforme ele prometeu na campanha. Cidade desestruturada, falta de investimento na área do setor produtivo, Goiânia não recebe empresa, não tem igual Anápolis e Aparecida. O caos na saúde, eu vejo isso porque recebo pessoas no gabinete o tempo todo, inclusive na CPI da Saúde na Câmara, a gente observou e levamos à delegacia de homicídio, questão de UTIs disponíveis que não eram colocadas às pessoas, falta de gestão, obras eleitoreiras, aumento de empréstimos, ou seja, endividamento público. O próximo prefeito vai ter que lidar com situações nesse sentido, bilhões de reais em empréstimo, e Goiânia revirada aí às avessas para fazer aquela situação, o homem está trabalhando. Espero eu que o cidadão goianiense tenha consciência de saber que isso aí que a gente está vendo em Goiânia é simplesmente para mostrar o que não é a nossa capital. O que Iris diz também é que ele só está fazendo essas obras agora, no último ano de governo dele, porque os outros anos anteriores ele passou colocando a casa em ordem. Isso aí é o desculpa, logicamente, que ele não vai falar que é por conta da eleição, mas quem trabalha com gestão e sabe disso, deixar para o último ano falar que colocou a casa em ordem no último ano, realmente é uma falácia. Agora o tiro pode sair pela culatra, porque ele não vai conseguir inaugurar todas as obras, está chovendo, e Goiânia, igual você disse aí, os cidadãos goianienses estão revoltados, os comerciantes sendo prejudicados, caos no trânsito, obras eleitoreiras e um verdadeiro caos na nossa cidade. Cidade essa que ele prometeu fazer descentralização de governo, mas ele é centralizador, de fazer nos bairros gestões
regionalizadas para que a gente não tenha burocracia, estudar cada região de acordo com a sua realidade. Região Noroeste é uma realidade, aqui o Jardim Goiás é outra, enfim, ele não cumpriu o que ele prometeu em campanha. Pois é, mas já foram criadas, né, as prefeituras regionais, as prefeituras setoriais. Foi criado, inclusive, no outro mandato dele. Mas não foi cumprido, né? A Não, gente não não foi vê colocado isso. em prática. Não foi colocado em prática. Além de não ser colocado em prática, cidade digital, que prometeu para o cidadão ter, né, ali a questão de cidade inteligente, que é o que hoje, né, questão de inteligência de segurança pública, câmeras, o que não vem mostrando na gestão do prefeito Iris Rezende. Muita gente compara Iris Rezende com Caiado, ou Caiado com Iris Rezende. Diz que um é a cara do outro, né? Administrativamente, politicamente também. Caiado prometeu durante a campanha que iria devolver Goiás para os goianos. Devolveu? Não, por enquanto não devolveu não, né? Eu não vejo dessa forma, eu estou vendo devolver a Goiás para os goianos ainda não. Vamos ver se consegue, né? Talvez no último ano. Tá. Agora, sobre essa questão da Prefeitura de Goiânia, que Iris Rezende argumenta, né, que tratou de colocar a casa em ordem primeiro, para depois fazer as obras. Primeiro, faltou planejamento, né, deputado? Faltou planejamento. Absolutamente faltou planejamento. Faltou enxugar a máquina pública, cargos comissionados demais, né? Então ele faltou fazer esse enxugamento da máquina pública. Faltou a questão da saúde, problemas, inclusive de indicação lá de softwares que a gente colocou lá sem licitação. A gente indicou vários problemas. Os outros vereadores ali que éramos independentes. Custou 4 milhões? 4 milhões, a gestão complicado. Software da saúde, né? Eu tenho mais de 100 mandados de segurança, Paulo, liminares, para garantir a pessoa fazer cirurgia para UTI. É uma vergonha. O que o meu gabinete recebe e coloca à disposição aqui, já vou ter que colocar, o 629-8108-3312, se puder colocar o caractere. Vou anotar aqui, 9-8108-3312. Esse é o telefone do gabinete virtual. O nosso gabinete virtual e o nosso telefone é 3221-3314 lá do nosso gabinete. As pessoas vão, então logicamente que se você fazer interferência política, isso aí é crime, né? Seria tráfico de influência. Vamos tirar o cidadão aqui e vamos ajudá-lo. Eu estou prejudicando o outro que às vezes está na fila, mas eu entro com liminar, ação judicial. Por quê? Porque a pessoa tem a garantia, tem que ter garantia de saúde. E nós sabemos que havia várias vagas de UTI não eram colocadas por má gestão ou por outros interesses. Enfim, nós denunciamos na época um trabalho na Câmara Municipal. Tá, sobre essa questão de contas, né, de Iris Rezende, eu quero repetir mais uma vez, é uma coisa que é importante que a gente diga para que as pessoas fiquem sabendo. Porque muitas vezes passa despercebido, passa batido, porque são tantas as notícias, ruins principalmente, que muitas delas acabam no esquecimento. E é bom que a gente não se esqueça nunca. Iris Rezende diz que colocou a casa em ordem, correto? Disse. Tá. Só que até hoje ele não pagou as contas da administração anterior de Paulo Garcia. Ele colocou as contas na gaveta quando ele assumiu. Deu calote no pessoal. Exato. E no ano passado, no meio do ano passado, quase no final do ano passado, ele enviou à Câmara de Vereadores um pedido para que ele pudesse receber esse dinheiro com deságio de 30%. Quer dizer, as pessoas que ficaram 4 anos aí esperando para receber, ainda vão receber com deságio, ou seja, um valor a menos. Né? Você sabe o que isso aí gera, Paulo? Você sabe o que isso gera? Sim. Isso aí gera na hora que o comerciante, o empresário vai vender para o Estado ou vender para a Prefeitura, eles recebem o preço. Aí vira uma bola de neve, porque há a iminência de tomar um calote e por conta disso tudo ele gera o preço lá em cima. Aí gera o problema de que quem vai pagar no final das contas? Pois é. Nós. O povo. Né? O povo. Né? E essas contas, vale dizer, não são contas de Paulo Garcia, contas da gestão de Paulo Garcia, contas da Prefeitura de Goiânia, que foi herdada por Iris Rezende. Portanto, é uma coisa só. A prefeitura, que foi administrada por Paulo Garcia, continuou sendo administrada por Iris Rezende. Só que as contas da administração de Paulo Garcia foram para a gaveta e deverão ser pagas, a promessa é essa, até o final deste ano de 2020. Quer dizer, então, é bom que se leve em consideração sempre isso. Está em ordem? Tá, não, mas não está. E onde está o princípio da impessoalidade? Só que não. Né? Da legalidade não, da impessoalidade. Só que não, quer dizer, tem conta lá para pagar ainda. Tem que pagar. Da época de Paulo Garcia. Agora, assim como o governo Ronaldo Caiado, né? Há vários fornecedores, pessoas sérias que
fornecer na área da saúde, em outras áreas, e o governo continua devendo essas pessoas. Eu quero fazer também um convite ao prefeito Íris Rezende para que ele venha ao programa para falar deste assunto, para falar de outros assuntos também. O espaço está completamente aberto para ele, né, para que ele possa falar sobre o que quiser, a gente vai perguntar também o que quiser e ele pode dar as respostas. Eu já entrei em contato, tentei falar com o Paulo Ortegal, não consegui, falei na assessoria... Você tentou falar com o Paulo Ortegal? Tentei. Aí eu pedi o Paulo Ortegal em 2 oportunidades, até meu amigo, para que eu pudesse... Eu, apesar de criticar, eu sou de Goiânia. Eu tive 15 mil votos de Goiânia, então eu tinha 4 milhões de emenda impositiva, queria passar para a saúde um pouco de recurso. Só que eu não tive a oportunidade do prefeito Íris Rezende me receber. Eu pedi 2 audiências e não consegui. Então não é só você que teve esse problema, eu também. Era para dar dinheiro para o prefeito, né, recursos. Mas aí não tive a oportunidade de ajudar o município de Goiânia para ver o que era necessário aqui no município. Quer dizer, ele está deixando de atender não apenas quem pede uma entrevista, mas também quem oferece dinheiro, né? Eu tenho... A minha base eleitoral Goiânia, 15 mil votos. Aqui está a minha votação, 3 mil em Aparecida, enfim... Né? E eu precisava ajudar a cidade, mas o prefeito não quis me receber. Pelo menos eu entendo assim, porque eu pedi 2 audiências com o prefeito, uma pelo Paulo Ortegal e outra por outro assessor, e não consegui até hoje. Eu também falei com outros assessores, falei com o pessoal da chefia de gabinete, enfim, estou esperando até hoje uma resposta. Então, Íris Rezende, se quiser vir ao programa, será muito bem-vindo, como ele sempre foi, ele sabe disso, né? Muitos anos que eu entrevisto o Íris, que a gente tem uma relação. E também Ronaldo Caiado, até porque Caiado se lembrou quando esteve na minha casa pedindo o meu apoio, que ele tem um respeito grande, ou pelo menos dizia que tinha, porque eu fui o primeiro a entrevistá-lo quando ele ainda era da UDR. Ele nem estava na política partidária ainda. Então eu fiz a primeira entrevista com Ronaldo Caiado e ele disse que não se esquece disso nunca. Só que eu gostaria de ter uma entrevista com o senhor também. O senhor tem ainda tantos veículos de comunicação, venha até aqui também. O pessoal da Fonte TV vai recebê-lo muito bem, eu vou recebê-lo muito bem e apenas vou fazer as perguntas que eu acho que têm que ser feitas, porque são aquelas que o telespectador espera que eu faça. Tá bem? E o senhor se prepare, se for eleito prefeito, para vir aqui também para responder a perguntas minhas e também do telespectador. Com certeza, vamos estar juntos. O que é que o senhor não faria se fosse prefeito de Goiânia disso tudo que está aí? Não faria obras eleitoreiras, fazia uma gestão inteligente e, principalmente, não mentiria para o cidadão, né? De que forma? Aumentar os tributos de forma exacerbada e agir totalmente contrário ao que nós vemos nas novas gestões modernas do Brasil. Isso aí eu não faria, porque o que a gente vê é isso. Aumenta os tributos, faz obras eleitoreiras e não investe na saúde. Isso aí o cidadão está cansado. E espero eu que o cidadão goianiense seja inteligente. Seja inteligente, porque a gente vê as pesquisas aí, e ele está em primeiro, mas se você for andar na cidade, vai nos CAIs e pesquise realmente o endividamento público do município, vocês vão ver que isso aí é simplesmente uma maquiagem que estão fazendo por conta da eleição em outubro. É interessante sobre pesquisa, né? Interessante uma coisa que eu tenho dito com muita frequência aqui também, é que eu não vi, desde que Ronaldo Caiado assumiu o governo do Estado, eu não vi nenhuma pesquisa feita por institutos de credibilidade, institutos conhecidos, institutos de tradição aqui em Goiás, sobre a avaliação do governo de Ronaldo Caiado. Não vi nenhuma. Faz uma ao vivo aí agora. Eu fiz dias atrás eu fiz aqui no programa uma enquete. Tem uma diferença muito grande entre enquete e uma pesquisa. Pesquisa científica, tem metodologia científica, aquela coisa toda, tem a amostragem, etc, etc. Aqui não. Dos telespectadores, eu vou fazer então. Dos telespectadores que estão assistindo ao programa nesse momento, eu vou fazer a seguinte pergunta. Baseado nesse primeiro ano de Ronaldo Caiado, por tudo que você está vendo de Ronaldo Caiado, se a eleição fosse hoje, você votaria em Ronaldo Caiado? Sim ou não? Sim ou não? E a mesma coisa também eu faço em relação ao prefeito Íris Rezende. Se a eleição fosse hoje, você votaria em Íris Rezende? Sim ou não? Né? O nosso WhatsApp, para que você possa mandar a sua mensagem, 982003223. 982003223. Tá bem? No próximo programa eu dou uma pincelada nisso tudo e trago para o telespectador as respostas, né, de quem entrar no nosso zap. Você sabe o que dá uma popularidade ainda grande para o Ronaldo? A questão da segurança pública. Só quero ratificar aqui, quero deixar bem claro
que eu tenho um carinho especial pela Polícia Militar. Sempre tive, sempre trabalhei de forma integrada, só que segurança pública é um conjunto. Nós temos a Polícia Militar, Penal, que eu sou autor, inclusive, da PEC da Polícia Penal, estou lutando aí para o cadastro de reserva deles, a questão da Polícia Civil e outras forças de segurança. O governador Ronaldo Caiado, infelizmente, ele está descompensando na balança. Ele pegou a questão previdenciária agora de um estado que se diz quebrado, que está sem recurso, e prorrogou a previdência da Polícia Militar, eu acho até justo, porque os policiais militares merecem, para 2 anos. Eu vou pedir à secretária de Economia... De que estado é esse? Goiás. Agora, não sei se você viu, prorrogou a questão da Previdência. Sim. Eu pedi à secretária de Economia, eu quero saber o impacto financeiro disso para o Estado. Por que eu digo isso? Porque nós, a Polícia Militar, tem meu apoio incondicional na Assembleia, assim como o Major Araújo, nós estamos sempre defendendo. Eu sou deputado da Segurança e da Sociedade. Qual o critério, né, para não atender as demandas das outras forças de segurança? Promoção da Polícia Penal, a promoção da Polícia Civil, que foi prometida, não foi assinada até hoje, a questão da nomeação dos delegados de polícia. Então, eu quero saber qual o motivo, e se isso não acontecer, a segurança pública vai ter um retrocesso gigantesco. Anota aí, um retrocesso. E isso ocorrendo, que eu estou aqui já deixando claro que pode ocorrer, se você vai ver que a popularidade cai, porque o governador, apesar das situações aí de projetos polêmicos, não populares e situações difíceis que foram, inclusive em relação à segurança, a servidores públicos e outras situações, ele tem a questão da segurança por causa de honra e mérito dos nossos policiais. Tá bem, falando sobre polícias, sobre delegados, eu quero aqui, só para repetir, para não ter dúvida em relação ao que a gente falou lá atrás, Exato. O número de delegados que nós temos, o número de municípios com delegados. O senhor poderia falar? Faltam delegados em 176 cidades. Quer dizer, são 246 cidades do estado de 176, 100 delegados, né? E dá 70%, né, mais ou menos, e delegacias importantes, delegacias da mulher, enfim, e tem delegados que estão trabalhando, respondendo por 10, 12, 13, 14 cidades aí. E faltam policiais civis, agentes e escrivães. Isso aí, realmente, a Polícia Civil hoje vive uma situação muito difícil. Quer dizer, não é uma situação que ocorreu agora, apenas no governo de Ronaldo Caiado, é uma situação que se arrasta já há algum tempo, vem dos governos de Zé Hélito, Marconi Perillo, não é isso? Exato. Quer dizer, essa situação vem de lá de trás. Mas se Caiado preza tanto a segurança pública e quer tratar a segurança pública como uma bandeira do governo dele, ele não pode deixar 70% da cidade sem delegado. E o déficit diminuiu agora, e no momento que, logicamente, que os nossos irmãos da Polícia Militar, de forma, repito, saudável e justa, né, receberam essa questão da Previdência. E eu tenho certeza que há também situação contábil financeira apta para que nós nomeemos os delegados de polícia, assim como a promoção dos policiais civis, dos policiais penais e também da Polícia Militar. Situação financeira apta, o senhor quer dizer o quê? Tem dinheiro em caixa? Mas deve ter, porque teve essa questão aí porque a questão da lei federal, da PEC federal, que a emenda constitucional que daria a oportunidade para os estados aí prorrogar a questão da Previdência da Polícia Militar, logicamente para os estados que estavam tranquilos. Se houve essa situação, o governador fez um vídeo falando que estava fazendo isso, é porque há estudos financeiros que o estado deve estar acordado numa situação melhor. Então, assim, para a gente ter ajuste na nossa amada Polícia Militar junto com as demais forças de segurança, eu peço aqui mais uma vez ao governador, pela 14ª vez, né, já mandei 4 ofícios e protocolizei uma semana passada, para que ele nomeie os delegados de polícia, promova a Polícia Civil, os policiais civis, promova os policiais penais, faça concurso da Polícia Civil e faça o cadastro de reserva do ASP, porque daqui a um ano a bomba vai estourar. Por causa que a questão dos VPTs, que são os temporários no sistema de prisional, eles só podem prorrogar por 1 ano. E agora, com a PEC da Polícia Penal, não pode ter mais temporários, então tem que ser concurso. Nós só temos 500 vagas e 2.500 temporários. Como é que nós vamos substituir esses 2.500 depois daqui a um ano? Não tem como. Então nós temos que fazer um cadastro de reserva e um novo concurso. O seu colega também, colega de infortúnio, né? O deputado estadual, delegado Humberto Teófilo. Certo. Fica bem a palavra ou não? Não, tranquilo, gente boa. Ele disse aqui também, quando esteve aqui... Infortúnio foi boa. Quando ele disse aqui semana retrasada, em relação a dinheiro no caixa. Ele acha que tem muito dinheiro no caixa. Até que os senhores aprovaram todas as medidas necessárias pedidas por Caiado antes mesmo dele tomar posse. Todas as medidas. É aí que foi a injustiça conosco, porque nós preparamos, votamos com o governador, toda essa situação, e na hora que a gente reconhece, né, o direito do professor que está ali na sala de aula, porque eu sou delegado de polícia, Paulo, eu tenho consciência tranquila que a educação é que vai salvar esse país, pô.
E tem muito dinheiro também em caixa, né? Afinal de contas, bem rapidamente, tem só 1 minuto e pouco, não custa lembrar, 1,860 bilhão que ele pegou dos depósitos judiciais, os 270 milhões de reais que todos os meses ele deixa de pagar por conta da dívida que tem com os bancos federais, os 240 milhões que ele pegou junto à Justiça Federal como empréstimo, sabe-se lá quando vai pagar. Esse do depósito judicial, esquece. É dinheiro seu, dinheiro que você depositou na Justiça por conta de alguma causa e que ele foi lá, puxou para o governo dele e falou que ninguém mexe. E depois ainda mandou uma medida, um projeto para a Assembleia proibindo que outros governadores façam o mesmo. Quer dizer, ele pode, Coerência, os outros não. Você já se acostumou com isso? Difícil. Bom, muito difícil. Deputado Eduardo Prado, do PV, eu quero agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado por ter vindo. Boa sorte. Parabéns pelo trabalho sério que o senhor faz lá dentro da Assembleia. Obrigado, Paulo. E continue sempre assim. Eu conheço a sua família, conheci seu pai e sei da honradez de todos vocês. Eu que agradeço a confiança, parabéns pelo jornalismo independente que você faz e pela sua credibilidade. Aos meus eleitores, a quem me segue, pode ter certeza, continuarei de cabeça erguida e trabalhando de acordo com a minha consciência. O meu papo é reto e não tem curva. Tá bem, e esse jornalismo que a gente faz aqui é graças à Fonte, né, que é uma rede, na verdade, exato. A Fonte TV, é graças à Fonte TV que permite, que possibilita que a gente chegue até você fazendo esse tipo de jornalismo. Ao apóstolo César, ao bispo Davi, o pessoal todo Meus amigos, da né, Fonte. Frequenta a igreja e pessoas que têm tenho certeza que o apóstolo César te dá todo o apoio, porque é uma pessoa que tem uma credibilidade e te dá o respaldo de independência. É isso. Obrigado a todos vocês, uma boa noite. A gente volta a semana que vem. Até lá.